Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal, todo domingo, dia do Senhor, no final da tarde, para durante 30 minutos refletirmos assuntos de especial relevância para a nossa fé católica apostólica romana. Pela 12ª vez, nos debruçamos sobre o tema do inferno, tema desagradável, tema horrível, tema assustador, mas integra a nossa fé. É um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão terminada a nossa breve aventura aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte dedicamos 29 programas. Ao tema do juízo, quase 60 programas, 59 programas. E ao tema do inferno, esse é o 12º e está longe de acabar essa realidade, porque a investigação precisa ser, de fato, exaustiva e é um tema que suscita muitas interrogações, muitas dúvidas no coração dos fiéis. E o nosso propósito é precisamente este: abordar o argumento sob todos os aspectos, sob todos os enfoques. E o principal deles já estamos a desdobrar a 12 programas com esse, que é uma investigação em toda a escritura do argumento. Ainda estamos nos discursos de Nosso Senhor Jesus Cristo e hoje vamos encerrar. Só são 3 versículos que vamos abordar dos Evangelhos, palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo sobre essa realidade. Remeto você aos 6 programas anteriores, onde fazemos uma investigação, citação e comentários de tudo aquilo que Jesus falou sobre essa realidade medonha e pavorosa chamada inferno. Vamos então ao primeiro texto do programa de hoje, no discurso de Nosso Senhor Jesus Cristo a Nicodemos. Jesus está dialogando com Nicodemos e ele faz alusão ao inferno. O texto clássico, João capítulo 3, versículo 36. Vamos ao texto. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus. Vida eterna e existência sob a ira de Deus. É interessante, vale a pena pontuar isso. Jesus, em nenhum momento, ao tratar do inferno, chama-o de vida eterna. Quando recitamos no credo, o último artigo do credo, creio na vida eterna, o símbolo apostólico, o último artigo do credo, estamos nos referindo à existência após esta vida com Deus. Porque Deus é vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O inferno não é vida nesse sentido, é existência sem Deus. Ora, uma existência sem Deus não pode ser chamada de vida. Você não pode dizer que o inferno é vida eterna, porque Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida. Vida eterna é, para um dos 4 novíssimos, paraíso. Paraíso é vida eterna, inferno não é vida eterna. Inferno é existência eterna sem Deus. Ou se quisermos, no versículo que acabamos de ouvir de Nosso Senhor, o último versículo do capítulo 3 de São João, existência sob a ira de Deus. É o peso da ira de Deus. Agora, voltemos ao argumento da ira. Se não me engano, eu acho que fizemos uns 15 ou 20 programas, Luz da Vida, sobre essa realidade, a ira de Deus. Uma das verdades esquecidas, não sei agora tipificar quantos programas nós fizemos. E você é convidado a acessar o nosso canal do YouTube, Rede Século XXI, para assistir os programas anteriores. Temos quase 10 anos de programas, todos os domingos, sem repetir,
Eu acho que ele já tem bastante coisa. E lá você vai ver o argumento sobre a ira de Deus. Mas como aparece aqui esse argumento, no versículo 36 do capítulo 3 do Evangelho segundo João, o peso da ira de Deus. A ira de Deus não há de ser entendida como a fúria de Deus que ficou irritado e que, num acesso de ira, mandou para o inferno e quis distância, enfim, agora vocês vão ver, vão me pagar. Não é isso, absolutamente isso. Contra o quê se acende a ira de Deus? A ira de Deus é prova do seu amor. É uma manifestação do amor de Deus, todo puro e todo santo, que não compactua com o pecado do homem. A ira de Deus na Bíblia em nenhum momento se acende contra a pessoa, mas contra o pecado da pessoa. Vai aparecer aí agora, na tela do seu celular, computador ou televisor, esse versículo que é elucidativo para mostrar por que o amor de Deus traz consigo a ira. E a ira de Deus não é pecaminosa, e a ira de Deus não é defeito moral em Deus, mas é a postura do Deus amoroso que reprova o pecado, que reprova a impiedade, que reprova a perversidade dos homens. Leia o texto e depois teço alguns comentários. Sobre ele pesa a ira de Deus. O que é a ira de Deus? Contra o que ela se acende? Vamos ao texto. A ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda a impiedade e perversidade dos homens que pela injustiça aprisionam a verdade. Veja, o texto vai ficar aí, veja. Eu não vou aparecer, é o texto que vai ficar aí agora, porque eu quero que você leia bastante aí, sem pressa, porque esse texto é elucidativo. Veja que a ira de Deus não se manifesta contra os homens. Veja, é contra a impiedade e perversidade dos homens. Pois uma coisa é o homem enquanto tal, outra coisa é o pecado dele. A ira de Deus se acende, veja, contra quem? Não contra quem, contra o quê? Contra toda a impiedade e perversidade dos homens. Veja, tudo é uma questão de você compreender a que se dirige uma realidade que, na ingenuidade de alguns, na ignorância de alguns, traduziria um Deus enfesado, um Deus vingativo, um Deus possesso, um Deus colérico, que quer a desgraça da pessoa. Agora você vai vir, agora você me paga. Tudo errado. A senhora que é mãe sabe perfeitamente, o exemplo que eu vou usar agora, essa distinção, quando o seu filho faz uma coisa errada e a senhora gosta das coisas certas. A senhora não deixa de amar o seu filho, mas não pode aprovar o erro que ele cometeu. Por isso, vai manifestar a sua ira contra aquela atitude. Isso não está certo, isso não está correto, não admito isso, não. E vai corrigir o filho. A ira eterna pesa a ira de Deus. Enquanto estamos a caminho, é uma ira pedagógica. É uma ira que quer a nossa conversão. É uma ira que nos adverte. É uma ira que nos corrige contra toda impiedade e perversidade dos homens. Quem ama não pode admitir que a pessoa amada cometa impiedade e cometa perversidade. E o verdadeiro amor comporta também a possibilidade de advertir, de corrigir, de privar, em vista de uma correção. Porque eu amo você, eu estou punindo você. A mãe que proíbe o filho de sair para se divertir, porque o filho está tirando notas baixas. A mãe ama o filho, mas não pode amar a preguiça do filho, a negligência do filho, a falta de interesse pelos estudos do filho. Portanto, a ira de Deus se acende do alto do céu contra a impiedade, a perversidade dos homens. O que eu acabei de dizer, eu desdobrei em quase 15 programas, Luz da Vida, sobre a ira de Deus. Então, a ira de Deus, terminada a aventura humana, e a pessoa não aceita a correção de Deus, não aceita os carinhos de Deus, as privações que Deus manda à sua vida para que ele se converta. Imaginemos então que tal pessoa
termina a sua peregrinação aqui na terra, nesta condição, neste estado. João capítulo 3, versículo 36. Repito novamente, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida. Pontua aqui, não verá a vida. Não enxergará, não contemplará, não desfrutará, não participará. Por vingança de Deus? Não, por iniciativa sua. Gálatas capítulo 6, versículo 7. De Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso ele colherá. Não verá a vida porque não quis. Não verá a vida porque semeou ventos, agora vai colher tempestades. Iniciativa sua. Decisão sua. E aqui está a ira de Deus. Sob ele pesa a ira de Deus. A ira de Deus, enquanto ele estava a caminho, se manifestou por amor, por condescendência, por paciência. Deus manifestou os seus sinais, suas advertências, sua pedagogia para corrigir, para que você caísse em si, para que você voltasse atrás, mas você não quis. Agora a ira de Deus pesará para aquele que deixou esta vida nesta condição de impenitência. No derradeiro instante foi a impenitência final. Apegado ao pecado, não quis as correções, fugiu da luz, quis permanecer nas trevas, sobre ele pesa a ira de Deus. Deus te amará por toda a vida, por toda a eternidade, porque Ele é Deus. Eu te amo com eterno amor, diz Jeremias 31, versículo 3. Mas tu não quiseste, tu rejeitaste, tu te opuseste. Tu te manifestaste impenitente, tu não aceitaste nenhuma correção. O teu coração quis permanecer nesta condição de endurecimento. Sobre ele pesa a ira de Deus. Tu não quisestes crer. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê não verá a vida. Portanto, é uma recusa voluntária, perversa, consciente, a recusa de crer no Filho. Está terminando o nosso primeiro bloco, não saia daí. No segundo bloco continuaremos, desta vez refletiremos os dois últimos ditos de Jesus nos Evangelhos e assim nós terminamos essa parte do estudo sobre o inferno no Novo Testamento, ou seja, tudo aquilo que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse sobre essa realidade pavorosa. E no outro programa começaremos tudo aquilo que os discípulos, os apóstolos escreveram no Novo Testamento sobre essa realidade. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso segundo e último bloco do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, pela 12ª vez dedicado ao triste, terrível, pavoroso, assustador argumento do inferno. Inferno, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão com a nossa aventura humana, após a nossa aventura humana aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte, dedicamos 29 programas. Ao tema do juízo, quase 60 programas, 59 programas. Portanto, nós já temos aqui, só com morte e juízo, 90 programas, cerca de 90 programas, quase 80 programas, com mais 12 programas, já estamos chegando perto dos 100 programas sobre os novíssimos. Esse é o 12º dedicado ao inferno e ainda tem muito mais. No primeiro bloco, comentamos o famoso texto de Jesus a Nicodemos, o último versículo desse capítulo do diálogo de Jesus com seu grande amigo Nicodemos, sobre o inferno. Agora nós vamos a um outro dito de Jesus. Já dedicamos 6 ou 7 programas somente para o argumento nos Evangelhos, tudo o que Jesus disse e o que São João Batista disse sobre o inferno. Já estamos no final, só faltam 2 versículos que vamos ler
e tecer alguns comentários neste programa, que é o último sobre o assunto nos evangelhos. No próximo programa começaremos a investigar o argumento nas cartas dos apóstolos, Atos dos Apóstolos, as cartas de São Paulo e as outras cartas até o livro do Apocalipse. O texto agora que vai ser abordado, João capítulo 8, versículo 21. Jesus anuncia a sua Páscoa e é nesse contexto que ele vai falar do inferno de uma forma muito significativa. Ao texto. Jesus disse-lhes: Eu me vou, e vós me procurareis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. O contexto dessa frase é o contexto de discussão entre Jesus e os fariseus. Jesus aqui está em plena disputa, não por iniciativa dele, por favor, mas dos seus adversários. O capítulo 8 é o capítulo do episódio da mulher adúltera. Lembram? A mulher que foi flagrada em adultério e eles queriam lapidá-la, e eles fazem uma pergunta capciosa para Nosso Senhor. Se é lícito, Moisés disse que devia ser apedrejada, o que é que você diz? Atire a primeira pedra quem não tiver pecado. E eles, um por um, foram embora, a começar dos mais velhos, etc. Obviamente que eles ficaram indignados. Não podiam dizer nada porque tinham consciência pesada. Ficaram irritados, mas não deram o braço a torcer, ou seja, voltaram com a carga toda para discutir com Jesus, para disputar com Nosso Senhor, etc. E é aqui, nesse contexto, que ele faz alusão ao inferno. Agora, prestem bem atenção como Jesus faz essa impostação, como Jesus se refere ao inferno, dirigindo-se a essas pessoas de um coração tão duro, tão renitente, tão endurecido, tão recalcitrante. A frase, repito, eu me vou. Não, eu vou embora, eu vou para ali, para lá. Eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. E vós me procurareis e morrereis no vosso pecado. Interessante que procurar Jesus pode não significar muita coisa a depender da pessoa, da motivação da pessoa, do endurecimento ou do amolecimento do coração da pessoa. Vós me procurareis e morrereis no vosso pecado. Procurar Jesus não significa dizer querer se salvar, necessariamente não. Você pode procurar Jesus para ir para o inferno. A depender da intenção da pessoa. Eu vou repetir. Vós me procurareis e morrereis no vosso pecado. Isto é, vocês me procuram, mas o coração de vocês está duro. Então é um procurar que não vai levar vocês para o céu. E nem eu posso levar vocês para o céu. Vocês vão morrer no pecado de vocês. Porque procuram Jesus para disputar com Jesus. Porque procuram Jesus para provocar Jesus. Porque procuram Jesus não para se converter, mas para causar contradição a Jesus, para passar uma rasteira em Jesus, para fazer armadilhas para Jesus, para tramar contra Jesus. Vós me procurareis e morrereis no vosso pecado. Isso faz lembrar o quê? Faz lembrar o diabo que procurou Jesus para tentá-lo, que procurou Jesus para seduzi-lo, que procurou Jesus para irritá-lo e assim por diante. Então, vejam o verbo que fora do contexto não significa muita coisa. Procurar Jesus não significa muita coisa. Vós me procurareis e morrereis no vosso pecado. O i pode aqui ser sinônimo também, essa partícula aditiva i pode ter o sentido também de mais. Vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Isto é, vocês estão me procurando não porque querem me seguir, não porque querem se converter, não porque querem mudar de vida. Vocês são maus, vocês estão com o coração duro, então morrereis no vosso pecado. Vejam, morrer no pecado significa chegar até o fim da vida em pecado. Decisão deles. Eu vim para que todos tenham vida. E vocês querem morrer.
Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Mais na frente, o salário do pecado é a morte. Vós morrereis. Me permitam aqui citar a carta de São Paulo aos Romanos, texto que me toca muito, mas me toca assustando, por favor, me toca assustando. Capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O texto vai ficar aí um pouquinho. Veja, leia, o salário do pecado é a morte. Enquanto estamos a caminho, o salário do pecado é a morte da alma. Mas você está a caminho, você pode se arrepender. Portanto, ainda há tempo. Renuncie ao pecado, arrependa-se, volte para Cristo, que é a vida. Ele vai cancelar o seu pecado. E se você perdurar na graça de Deus até o fim, você experimentará a felicidade sem fim. Você será salvo. Mas, João, capítulo 8, versículo 21. Eu me vou e vós me procurareis e morrereis no vosso pecado. É claro que Jesus aqui está fazendo alusão a uma situação triste de endurecimento. O coração deles está fechado, está bloqueado, está blindado, está refratário. O coração deles está voluntariamente decidido a não aceitar Jesus. E isso corre o risco de se procrastinar, de se estender até o momento da morte deles. Morrereis no vosso pecado. Aí sim, após esta vida, deixando esta vida em pecado, aí se fala daquilo que nós já abordamos, pecado eterno. Porque a morte estabiliza a alma da pessoa. De sorte que, para os eleitos, quem morre na graça de Deus, após a morte não pode mais pecar. Da mesma forma que quem na hora da morte se encontrar em pecado, morrereis em vosso pecado, após a morte não pode se arrepender. Já abordamos isso em outros programas, não é o momento de retomarmos esse argumento, para não ficar repetido. Remeto você a esse estudo dos vídeos anteriores. Amados, isso é sério. Amados, isso é absolutamente gravíssimo. Finalmente, o último texto, João, capítulo 15, versículo 6, último texto dos Evangelhos, última frase de Jesus, das muitas, onde ele faz alusão ao inferno. João capítulo 15, versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo. Ele secará e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo e será queimado. Será lançado fora. Por quem? Afastai-vos de mim, malditos. Não vos conheço. Não sei de onde sois. Para não citarmos muitas outras frases pronunciadas por Jesus em outros contextos. Não vos conheço, o que ele vai dizer, o que ele disse às virgens imprudentes na parábola das virgens prudentes e imprudentes. Não sei de onde sois. Senhor, abre-nos. Nós jantamos convosco, pregamos o vosso nome. Não sei de onde sois. Malfeitores. Já abordamos também esse texto. Portanto, será lançado fora, não por Jesus diretamente. Afastai-vos de mim, malditos. Já comentamos esse texto no programa anterior. Ou seja, a ordem no imperativo, afastem-se. Não é Jesus que vai afastá-los, seja por si, seja pelos anjos. Isso vai ser uma iniciativa deles. Afastem-se vocês, por causa da atitude de vocês. Não são dignos de estar aqui na minha presença. Afastem-se. Portanto, é a iniciativa deles. Jesus vai dar uma ordem para eles. Afastai-vos. Sim, amados, dessa forma nós encerramos João capítulo 15, versículo 6, os ramos que não permanecem em Cristo, e a permanência em Cristo é uma decisão única, soberana, pessoal, intransferível dos próprios ramos, porque o caule tem a seiva que dá vida aos ramos, mas o ramo que não quer permanecer em Cristo, portanto, isso supõe uma decisão pessoal do ramo,
não quer permanecer, não quer estar com Cristo, será lançado fora. Será lançado por quê ou por quem? Não por Jesus, não pelos anjos, mas pela própria pessoa. Decisão pessoal, decisão única, decisão irrepetível, decisão intransferível, e ele secará, e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo e será queimado. Uma alusão implícita ao fogo do inferno. Fogo que jamais se apagará, fogo inextinguível. Está terminando mais um programa. Infelizmente é um tema desagradável, assustador, perturbador, mas integra a nossa fé. Desejo uma semana abençoada. No próximo encontro vamos começar uma outra etapa. Tudo o que os apóstolos disseram sobre esse argumento. Vamos para as cartas de São Paulo, as epístolas católicas, ao Apocalipse de São João, aos Atos dos Apóstolos, para esgotarmos tudo que o Novo Testamento diz sobre o inferno. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Boa semana. Até breve, se Deus quiser.